Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial aqui do nosso canal. Prazer a gente estar aqui podendo discutir um pouco mais as pautas políticas com vocês. Mais uma investida do Alexandre de Moraes, pessoal, dessa vez alcançando Daniel Silveira e Bolsonaro. A Polícia Federal volta a atuar por ordem do Alexandre de Moraes e Bolsonaro vai ter que prestar esclarecimento. E eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que se trata. Vamos falar também da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro e um pedido feito da defesa do Mauro Cid para o ministro Alexandre de Moraes. Também vamos falar aqui sobre Tarcísio de Freitas e uma pesquisa que foi feita que diz muito sobre a popularidade de Tarcísio de Freitas nas redes sociais. Isso e muito mais coisas aqui no nosso editorial. Então é um prazer estar aqui com você. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. É sempre um prazer estar aqui com você. Bora começar, pessoal. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir Bolsonaro e Daniel Silveira sobre o caso do Marcos Duval. Vamos entender um pouco mais sobre as questões. Inicialmente, Marcos Duval foi alvo de uma ação de busca e apreensão no seu gabinete. O objetivo dessa busca e apreensão é porque Marcos Duval publicou documentos da ABIN que demonstravam que Flávio Dino, inclusive o próprio STF, sabia de informações de que os atos do dia 8 de janeiro seriam violentos. Entretanto, com a documentação apreendida, também foi apreendido o celular de Marcos Duval. E Marcos Duval, ele participou daquela publicação, daquela manifestação pública, de um ato entre Bolsonaro e Daniel Silveira, que pretendia gravar a fala do Alexandre de Moraes para torná-lo suspeito nas ações e no inquérito que ele apura no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o celular de Marcos Duval também tinha dados sobre aquele diálogo com o Alexandre de Moraes e por causa disso o ministro Supremo mandou que Bolsonaro e Daniel Silveira também fossem ouvidos. A matéria do Metrópolis diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal colha depoimentos de Jair Bolsonaro e Daniel Silveira no âmbito da operação que mirou o senador Marcos Duval nessa quinta-feira. Moraes acatou o pedido da Polícia Federal, que argumentou que os dados extraídos do celular do Marcos Duval apresentam elementos indicativos de suposta participação do referido parlamentar em associação criminosa, e aí pode ser que Bolsonaro passe a responder por isso juntamente com o Marcos Duval, porque não existe crime de associação criminosa sem mais de uma pessoa, ou seja, tem que ter mais pessoas para ser uma associação criminosa, junte Daniel Silveira para o suposto cometimento de atos antidemocráticos. Pessoal, alguns pontos a gente tem que analisar aqui. Primeiro, a banalização daquilo que eles chamam de atos antidemocráticos, né? O que tornou-se muito complexo hoje decifrar ou definir com objetividade os poderes, os níveis dos poderes que essa palavra atos antidemocráticos trazem. Ou seja, um olhar torto hoje, uma crítica a determinada figura pública pode configurar um ato antidemocrático, se assim o judiciário entender. Então esse é o primeiro ponto. Segunda, as punições absurdas que foram colocadas em torno de Daniel Silveira. Terceiro, de acordo com essas informações agora da Polícia Federal, é mais uma investida que eles podem chegar até Bolsonaro e Daniel Silveira, e se a própria Polícia Federal já falou que tem indícios suficientes para tal, é bem provável que eles peçam ou investigação ou prisão de Marcos Duval novamente, e isso pode alcançar inclusive o Bolsonaro, uma vez que o Daniel Silveira já está preso e pode responder por mais um crime, pode ter mais uma condenação em virtude dessa fala do Marcos Duval aqui e do conteúdo que foi apreendido dentro do celular do Marcos Duval. Agora, em relação ao Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid pediu ao STF para militar não comparecer à CPMI de 8 de janeiro. Os advogados pedem que caso a presença seja obrigatória, seja assegurado o direito de não responder às perguntas. Gente, eu já dei o meu ponto de vista. Eu acho que se você não deve
você não deve temer. E eu já expliquei para vocês que, assim como o Anderson Torres agiu acertadamente, ele que informaram que ele poderia pedir adiamento da sua oitiva em vista da depressão, dos problemas psicológicos, mesmo assim, ele pediu para ser um dos primeiros a serem ouvidos, porque ele quer esclarecer o mais rápido possível tudo que está acontecendo. Então, assim como a gente não vê com bons olhos o general Gonçalves Dias fugindo da CPMI para não dar as respostas que precisam, o Flávio Dino, que também não vai comparecer, isso pegou mal e a própria mídia falou que pode ser que eles tenham algo a esconder, porque é quase que uma confissão de culpa, matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis. Então tudo isso leva a crer que você fugir da responsabilidade te leva a uma confissão de culpa, ou seja, gera uma dúvida, porque a gente vive num momento muito polarizado. Então o Mauro Cid falar que não quer comparecer à CPMI ou se comparecer quer ficar em silêncio, é um direito dele, é lógico que é, mas não é a medida mais acertada nesse momento, pelo menos é o que eu vejo dessa forma. Não sei quanto a você, coloca no comentário o que você pensa sobre isso. Bora lá, pessoal, mais uma matéria agora para vocês de Hora Brasília aqui. Governador Tarcísio de Freitas lidera isoladamente em popularidade digital, segundo pesquisa da Quaest. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o governador de São Paulo, lidera isoladamente entre os governadores nas redes sociais. De acordo com informações do IPD, Índice de Pesquisa de Popularidade Digital, métrica analisa diariamente pela Quaest, que avalia 152 variáveis nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Wikipedia e Google. Freitas alcançou uma posição de estabilidade na esfera digital, acumulando 61 pontos no IDPD. O que chamou atenção aqui é a segunda colocada. A segunda colocada é a Raquel Lira, do PSDB de Pernambuco. E ela alcançou a segunda colocação logo depois do governador Zema, que é do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê que no campo que a direita é mais forte, Tarcísio ainda é o mais forte dentre os governadores, mas Zema já vem perdendo para Raquel Lira, que é de Pernambuco, e esse é o segmento que a direita consegue ser mais forte, redes sociais. Porque a mídia hoje, tem endereço certo, a mídia é de esquerda. A mídia hoje defende as pautas de esquerda, é conivente, passa pano para os erros da esquerda e ataca a direita até onde ela não erra. Então é complicado a gente começar a perder força assim. Então é bom do ponto de vista do Tarcísio de Freitas, mas é preocupante em relação a gente vê que a Raquel Lira vem crescendo e alguns nomes da esquerda vem ultrapassando, inclusive, o próprio Arthur Lira. Vamos lá, vamos falar de polêmica dentro da direita brasileira e dentro da política brasileira, né? Olha só a declaração um tanto quanto complicada do Ciro Nogueira, que disse o seguinte: o louco do Jefferson, se referindo a Roberto Jefferson, e a louca da Zambelli, se referindo à deputada federal Carla Zambelli, prejudicaram Bolsonaro, diz Ciro Nogueira. O ex-ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Jair Bolsonaro, reconhece que uma parte do partido quer integrar a base de apoio do governo Lula, do PT. Ele afirma, no entanto, trata-se de uma minoria na sigla, apesar de parte do partido articular para ocupar cargos na gestão atual. O parlamentar defende em entrevista à Folha que o PP fique na oposição. E aí, esse é o grande problema. A gente vê os partidos que se elegeram dizendo que são conservadores, a gente vê que não passa de centrão. A gente não vê que são mais fisiológicos do que se possa imaginar. Com relação a Carla Zambelli e ao Roberto Jefferson, sim, eu vejo a parcela de culpa neles, que é lógico que eles erraram, teve um radicalismo muito grande? Teve, ninguém passa pano para isso, e a gente sabe que teve problemas grandes em relação à atuação deles. Inclusive, houve atrito aí, discussões entre Zambelli e Bolsonaro, mas parece que as arestas se acalmaram, a Zambelli está mais moderada,
teve aquele assunto de que ela queria conversar com o Alexandre de Moraes. A grande questão é que com essas eleições a esquerda conseguiu acertar em cheio a direita. É como se tivesse dado uma pedrada numa caixa de marimbondo que sai marimbondo para tudo quanto é lado, ninguém sabe o que ataca, ninguém sabe para o que vai. E até essa colmeia, essa caixa se juntar de novo demora muito. E eu vejo que a direita brasileira ainda está muito perdida ainda. Eu vejo que ela está muito sem entender ainda de onde veio a pancada. E ela vai ter que assentar, a poeira vai ter que assentar, ela vai ter que acalmar e diminuir o ego um pouquinho para poder encarar aí a responsabilidade de entender que o Brasil precisa ser governado de uma forma séria. Tem que fazer uma oposição séria ao governo Lula. Isso é representação da democracia. Afinal, um governo sem democracia, sem oposição, não é democracia, é autocracia. É um governo autocrata. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Desculpa um pouquinho a cara de cansaço, o cansaço aqui das gravações, mas é um pouquinho por causa da gripe, enfim, tudo isso vem acumulando aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente está de volta daqui a pouquinho às 9 horas com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.